Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste, um espaço feito para quem vive, sente e constrói um movimento sindical, junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando um novo episódio para vocês que fazem a luta e estão ligados. Neste episódio o tema será a democracia e a inteligência artificial e o mundo do trabalho. E para tratar desse tema, vamos receber a advogada e professora Larissa Matos. Bem-vinda, Larissa. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui no podcast da FETRAF Nordeste, um espaço de diálogo com as direções sindicais. Muito obrigada pelo convite, um prazer de conversar um pouco aqui com vocês. Também conosco, Rosiane Amaral, que é dirigente do Sindicato dos Bancários de Alagoas. Ela ocupa a Secretaria de Políticas Sociais, LGBTQIAPN+, e Igualdade Racial. E é bancária do Banco do Brasil. Obrigado, Rosiane, por estar aqui conosco. Olá, Márcio. Eu que agradeço o convite. Vamos à luta. O podcast FETRAF Nordeste tem produção de Márcio Rodrigues, na técnica de som e captação de imagens, Orenilton Vidal. O podcast FETRAF Nordeste é um espaço de diálogo entre a FETRAF e os sindicatos da sua base. E o tema de hoje, como eu já falei aqui na nossa escalada inicial, é a inteligência artificial e o trabalho. E como a gente está num ano, né, um ano de 2026, que é um ano que tem muitos eventos, dentre os quais, talvez o mais importante para quem está aqui acompanhando esse podcast, que é dirigente ou que é bancário ou que é um trabalhador do ramo financeiro, é falar no recorte do que é a inteligência artificial no mundo do trabalho. No setor financeiro, a implantação da inteligência artificial nos traz impactos irreversíveis, exigindo regulamentação para proteger empregos e garantir a requalificação profissional. E é por isso que a gente está aqui na nossa mesa, né, aqui no podcast, recebendo Larissa Matos. Larissa, muito obrigado por você estar aqui e nos ajude a entender, né, o que é a inteligência artificial, implantada da forma como ela vem sendo implantada nas agências bancárias, em todo o setor do ramo financeiro, pode significar em termos de postos de trabalho. Inicialmente, é importante esclarecer que a denominação inteligência artificial, ela é uma denominação para atrair a pessoa para que ela compreenda aquela ferramenta como algo extremamente sedutora, como algo essencial, como algo fantástico. E não é só uma ferramenta que trabalha com cálculos matemáticos, com probabilidades estatísticas e que recebeu o nome de inteligente para justamente encantar as pessoas. Então, o primeiro ponto, Márcio, que a gente tem que esclarecer é esse. A inteligência artificial, ela já está presente na realidade da categoria bancária, nas atividades, e se apresenta muito fortemente, de modo incisivo, por meio de sistemas de vigilância, por meio de sistemas de monitoramento. De forma mais contundente, eu comecei a investigar e a pesquisar sobre esses sistemas em 2017. Em 2019, eu entrei no meu doutorado na USP, concluí o doutorado, fui fazer um doutorado de sanduíche, no intermédio, né, na Universidade de Barcelona, aprofundei essa pesquisa, voltei e fiz um pós-doc. E nesse interregno, aí, digamos, de menos, até hoje, um pouco mais de 10 anos, né, 11 anos, eu vi muita coisa mudar. Principalmente nos últimos 2, 3 anos, quando veio a inteligência artificial com muita força, trazendo todo um sistema algoritmizado complexo para fazer esses comandos, esses processos de vigilância. Então, isso vai aparecer no
teclado, no toque que a pessoa dá no teclado, na forma como ela mexe o mouse, num software instalado dentro do computador, sem que ela sequer saiba que está sendo instalado, porque existe uma opacidade muito grande permeando esses sistemas, essas ferramentas, e essa opacidade, o que significa o termo opaco? A gente não vê, está obscuro ali, não tem transparência. E isso já faz parte da realidade das pessoas. E a partir da implementação dessas ferramentas, a atividade laboral vai ser toda metrificada. Então, se trabalha com metas, com desempenho, com ranks, e a pessoa trabalhadora, ela vira um cálculo matemático, um dado que atende ou não ao sistema produtivo, atende ou não ao capital. Então, em vez de a análise se dar a partir do desempenho de um indivíduo, de uma pessoa que tem dignidade, que tem sensibilidade, que tem empatia, que adoece, não é? Esses processos eles são desconsiderados para tratar essa pessoa como cálculo matemático em um dado. Então, esse ponto aí já é extremamente grave quando a gente começa a visualizar esse trabalhador como uma máquina, como uma ferramenta que não pode falhar, que tem que produzir, que tem que gerar lucro, que tem que gerar valor. Eu acho que ouvir a Larissa, a partir desse ponto de vista, Rosiane, nos deixa meio atônitos, né? Principalmente por saber que nós não somos mais seres humanos. Nós somos considerados uma espécie de animais adestrados para fazer um determinado intuito do dono do sistema, né? E quando você vê que os algoritmos estão trabalhando para você aumentar o lucro, né? Reduzir os custos e até correr o risco de perder o emprego, isso gera a nossa percepção de que estamos tendo uma precarização do mundo do trabalho. E eu queria te ouvir, enquanto dirigente sindical, comentar sobre como a gente pode unir a categoria e lutar por uma realidade diferente. Márcio, eu, além de dirigente sindical, né, eu vivenciei e vivencio isso, né, vivenciei há bem pouco tempo, que eu estou somente há 6 meses, né, militando assim efetivamente no sindicato, enquanto funcionária do Banco do Brasil, liberada, mas a gente faz parte de uma grande engrenagem, né, uma grande orquestração do capital, para que a gente dê lucro, né, resultados. E, para isso, a gente já vem sendo, né, inserido nesse contexto há muito tempo, né, a categoria bancária. Há mais ou menos 10 ou 15 anos atrás, né, eu me recordo, tenho hoje 23 anos de banco, mas eu me recordo que estava sendo criado o CRM, né, que é uma sigla em inglês, mas que quer dizer, né, gestão de relacionamento com o cliente. Então, perpassa por uma crueldade gigantesca, porque é como se a gente tivesse dado subsídios, né, para que os nossos empregos fossem reduzidos, né? A gente alimentou um sistema gigantesco com as informações do que o cliente precisa, do que o cliente gosta, do que ele quer, né? E agora a gente está sendo, os nossos empregos, nossos postos de trabalho estão sendo tomado, né, pela inteligência artificial. E isso não é só da categoria bancária, né? Toda a classe trabalhadora vem sofrendo, né, com esse algoritmo avassalador. Com certeza. E nos resta, né, porque eu entendo que hoje a tecnologia, a inteligência artificial, ela não está a favor da classe trabalhadora. Ela está a favor de gerar lucro para o patronato, né? Para mim, ela tem esse significado dentro da sociedade capitalista. Larissa, quando a gente ouve a fala da Rosiane, a gente percebe o quão destruidor, né, de um futuro que a gente poderia pensar que a inteligência artificial ou que a tecnologia, né, embarcada dentro de empregos poderia ser benéfica, como eu vou trazer aqui 2 obras, né? Alvin Toffler escreveu aquela obra sobre um futuro possível que não seria tão
ruim. E George Orwell escreveu 1984. E a gente percebe que a gente está indo em direção a uma distopia quando a gente embarca a tecnologia no mundo do trabalho. O seu doutorado e o seu pós-doc estão apontando nessa direção, e o que a gente poderia, né, você que é uma pesquisadora e que aprofunda a sua pesquisa nesse cenário, poderia nos trazer como ferramentas para fazer esse enfrentamento? Bem, ao longo do doutorado eu foquei a pesquisa justamente no sistema de vigilância. Então, deu até enseja um livro chamado Monitoramento Digital. E, como eu foquei no sistema de vigilância na perspectiva individual e não da categoria, e não sindical, eu levei isso para o pós-doutorado. Então, meu pós-doutorado fez esse levantamento na perspectiva sindical. Então, eu voltei para o coletivo, digamos assim. Então, eu sempre falo que eu trabalhei o direito individual na tese e eu trabalhei o direito coletivo no pós-doc, na tese de doutorado e o outro no pós-doc. E aí, Márcio, a gente vê, quando eu olho para trás e vejo, quando eu comecei a pesquisa e olho para hoje, é assustadora a velocidade com que as coisas caminharam. Nós não fazemos parte de uma engrenagem. Eu vou ser mais audaciosa. Nós, trabalhadores, trabalhadoras, somos a engrenagem. Nós somos a própria engrenagem. Por quê? Porque nós não somos vistos nesse sistema como pessoas, mas como objetos. Objetos para a consecução de uma determinada finalidade. Então, tanto é que somos um objeto que nós somos uma métrica. O que se avalia o que a inteligência artificial, o que esse algoritmo complexo vai avaliar na nossa produtividade? O que a gente pode entregar e o quanto a gente pode ir além para entregar mais. Então, é assim, eu sofro com esse gerenciamento algoritmizado e eu tenho ali, dentro do meu tempo de trabalho, produzido tanto, X. Mas se ela detecta que eu posso produzir um pouco mais, né, sem ir ao banheiro... Mas quem determina que você pode produzir um pouco mais? E, assim, nunca é levado em consideração, por exemplo, o indivíduo, as idiosincrasias das pessoas nesse instante em que você está trabalhando. Às vezes, Rosiane, a gente está trabalhando e a gente não está bem, né? Porque a gente já chegou no trabalho com alguns problemas a serem resolvidos. E isso nunca é considerado pela máquina. É isso que você está me falando, Larissa? Márcio, a gente tem o mesmo poder diretivo controlador incidindo por meio da inteligência artificial, porque tem alguém por trás comandando. Não existe essa entidade que aparece do nada. Na verdade, os cálculos matemáticos que fazem esse sistema de gerenciamento funcionar, eles são muito bem programados e calculados pelo poder de comando, pelo empregador, pelo capital. Então, ele sabe muito bem direcionar a atividade dessa engrenagem que somos nós, né? Aí você diz, eles não consideram isso? Obviamente que a gente não pode dizer que nenhuma empresa considera isso. Eu vou usar o exemplo da Amazon. A Amazon tem um sistema de gerenciamento algoritmizado bastante complexo, que chega a se chamar de sistema bezosista de produção. Ela impede, inclusive por meio desse sistema, que as pessoas vão ao banheiro. Por quê? Porque ela metrifica, coloca em rankings e desempenho. E eu vou olhar para o meu colega e vou ver que o meu colega desempenhou melhor, está lá em cima do ranking, eu estou no final, e eu vou dizer, eu não vou ao banheiro para poder chegar e aumentar esse nível de produção, numa condição extremamente desumanizadora. Isso é doentio. Isso é doentio, por isso que as pessoas estão adoecendo. Só que nós somos descartáveis. Tem um exército lá fora, esperando que o posto de trabalho se esvazie para ocupar. E eles sabem disso. Quando a gente pensa essa estrutura dentro da categoria bancária, obviamente não chegou nesse nível de opressão. E não chegou porque vocês têm um sindicato muito forte. Porque vocês têm um poder de negociação ainda muito forte. Isso precisa ser valorizado e exaltado. Senão, a máquina opressiva já tinha passado o rolo compressor por cima de vocês. Assim como está passando dentro da estrutura, por exemplo, da empresa Amazon, né? Então, exaltar o papel de vocês é muito importante nesse sentido. Aí eu me lembro, Rosiane, que principalmente os bancos públicos, né, eles ainda têm, por força da lei, da legislação,
algum tipo de representatividade em alguns espaços, mesmo da administração das empresas públicas. E isso é muito importante, né? Talvez a gente consiga fazer um link, né, dessa importância de você ter algum tipo de voz nas empresas públicas, e você está aqui como uma funcionária do Banco do Brasil, representando parte da categoria, né, do ramo financeiro, como é importante também a gente olhar para aquilo que está no nosso entorno, né? A gente vai ter eleições em 2026 e por isso também é importante a gente falar sobre o pleito, né? E o que a gente pode fazer para que o pleito seja transformador, não apenas em manter uma determinada linha de pensamento no executivo, mas transformador principalmente de um Congresso Nacional que hoje em dia é inimigo do povo, né? Sem dúvida, Márcio, sem dúvida. Eu costumo dizer, né, quando eu vou fazer uma visita na categoria bancária, na base, né, presencial, que nenhuma das conquistas que nós temos e que teremos, né, será de graça. Né? Essas conquistas ela vêm através de muita luta. Né, nós temos a maior representação, né, sindical, então é um sindicato muito forte nacionalmente. Né, nós somos reconhecidos, nós temos uma negociação coletiva, né, porque a ideia do capital é justamente fragmentar, né, para que a gente se perca dentro desse contexto. E nós temos também representatividade nas instâncias que nós construímos, a exemplo do nosso plano de saúde da CACI, né, no Banco do Brasil, né, uma gestão paritária. Nós passamos agora por um processo eleitoral onde a gente conseguiu eleger pessoas que representam os nossos interesses dentro da CACI. Na Previ, por exemplo, né, que nós também estamos em campanha, né, defendendo representantes que, de fato, compactuem com aquilo que a gente acredita, porque se a gestão é paritária e eu, de repente, eleger uma pessoa, né, que vá defender os interesses do banqueiro, então acabou a gestão paritária, né? Então não faz sentido. E isso perpassa também pelo campo das eleições, né? Eu costumo dizer que se você não é dono, né, do maquinário, se você não é dono do grande capital, então você tem que votar em pessoas que defendam as pautas dos trabalhadores, né? Você enquanto trabalhador, não tem condições de defender aquele lado que vai reduzir o seu salário, né? Que vai tirar os seus direitos que você conquistou, que vai precarizar o trabalho. Né? Então, perpassa por todas essas questões, não só no executivo, como também no legislativo. É meio que um tiro no pé, né? Se você fizer isso. Como é que você enxerga essa atual cenário político, Larissa, enquanto pesquisadora, e o que a gente poderia fazer, né, para tentar evitar essa manipulação que vem, inclusive, acoplado à maioria das plataformas, né, digitais que existem hoje? Eu queria só retomar um ponto da fala da Rosiane para lembrar que nenhum direito ele está adquirido eternamente. Né? Todas as conquistas elas podem ser colocadas por água abaixo. Principalmente então, depois da reforma, né? Vigilante, processo de resistência, de existência, de provar que está naquele lugar e que tem voz e vez. Então, isso é permanente, né? Eu falo muito em relação às mulheres que nenhum dos nossos direitos estão assegurados. Garantidos. A gente está em constante berlinda. E se a gente for pensar em grupos minorizados, é dessa forma. Se a gente for pensar na categoria de trabalhadores, também é dessa forma. Vide reforma trabalhista, que a gente tinha vários direitos e que foram retirados ali de modo muito célere, inclusive, numa tramitação que a gente não viu, por exemplo, em relação ao Código Civil, que a gente não viu em relação ao Código de Processo Civil, mas que a gente vê em relação à legislação trabalhista. Em relação a... Focando na sua pergunta, que é sobre a questão da democracia, do cenário político, eu tenho uma preocupação muito forte, que é com a manipulação do direito de votar, não é? Da liberdade de pensar e da liberdade de eleger, que a gente tem de forma muito expressiva nas redes sociais. Isso se dá de modo invisível, de modo silencioso, imperceptível, mas está acontecendo. Então, dentro das redes sociais, eu costumo dizer que as eleições serão decididas ali, Márcio, dentro da rede social.
é onde a gente tem um volume de pessoas muito grande, tramitando muita desinformação. O combate à fake news é algo quase impossível de se fazer, porque ela tramita muito rápido, ela é muito célere, e frases curtas já têm um impacto muito drástico. E quando a gente vai construir a veracidade, trazer a verdade com fontes confiáveis, a gente vai levar ali 5 minutos, 10 minutos, às vezes 30 minutos, para poder reverter, e o alcance nunca vai ser o mesmo. Então, existe um mecanismo muito voltado às estruturas de manipulação da nossa cognição, da nossa liberdade de pensar, que isso é perigosíssimo para a nossa democracia, principalmente quando nós estamos em ano eleitoral e que toda essa estrutura, toda essa engrenagem, essas ferramentas vão ser utilizadas para jogar pessoas em determinados nichos e construir ideias, percepções, muitas vezes falaciosas e inverídicas, para que essas pessoas votem ou deixem de votar em determinado candidato. E isso é uma patente violação à democracia, ao patamar civilizatório e ao direito fundamental de votar e eleger alguém de modo mais, digamos, com menos interferências, porque dentro do mundo digital, eu costumo dizer que nós não temos uma liberdade plena, Márcio. Lê do engano de quem acha que tem. Mas, quando a gente vê essa agressividade dessas condutas manipuladoras, né, que dá para reduzir, dá para regulamentar, se o judiciário quiser, se quiser, o parlamento também regula isso de forma muito mais incisiva, trazendo a responsabilidade das próprias plataformas. Dá para fazer isso? Dá. O problema é querer fazer. Né? E tem gente que não está com vontade de fazer isso, justamente para poder interferir e manipular. Né? Quando você fala que tem gente que não está querendo fazer isso, a gente pode olhar, por exemplo, para quem comanda hoje o Congresso Nacional, né, Larissa? Claramente nesse sentido que as iniciativas, né, que partiram da base do governo, desde o início desse terceiro mandato do governo Lula, não foram contempladas dentro do Congresso Nacional por influência justamente dessas grandes plataformas, né, que agora elas receberam o apelido de Big Techs. E, Márcio, elas costumam dizer que, se forem regulamentadas dessa forma, seria uma violação à liberdade de expressão. O que é uma grande falácia, né? Exatamente, eu ia dizer isso. É uma grande falácia, pois liberdade de expressão ela é um direito, não é um direito anárquico, a liberdade de expressão, é um direito social. Ele está também traçado e limitado por outras liberdades. O meu direito acaba onde começa o teu, Márcio, acaba onde começa o da Rosiane. Então, eu não posso usar a minha liberdade de expressão para agredir a Rosiane, para agredir você, Márcio, para atacar ódio em você. Isso acontece recorrentemente nas redes sociais, principalmente com pessoas de grupos minorizados, mulheres negras, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, e mulheres, principalmente, que têm poder de fala, espaço de fala, né? Como mulheres do parlamento, mulheres vereadoras, mulheres prefeitas, né? Mulheres, quando eu falo do parlamento, deputadas, senadoras, né? Essas mulheres são extremamente agredidas quando elas não representam ou não performam o perfil esperado por determinada diretriz. Então, eu tenho que sempre ser uma mulher silenciosa, eu não posso falar, eu não tenho o direito de me manifestar, eu tenho que ser uma mulher extremamente feminina no sentido de performar uma mulher doméstica do ambiente doméstico, porque eu tenho que agradar o poder familiar. Se eu quiser falar, se eu quiser ser um padrão diferente, eu sou extremamente atacada porque eu estou destruindo a família. Então, vem uma série de espantalhos em torno disso tudo, para poder dar vez e dar espaço a esses discursos que são opressivos e falaciosos. Né? Então, é um negócio difícil, assim, isso me preocupa bastante. É interessantíssimo, né, ouvir a Larissa, Rosiane, porque, na verdade, o que ela está falando é uma maximização do que é o patriarcado, né? Ou seja, a gente tem, dentro das chamadas redes sociais, eles se autodenominam sociais, né? Nem dá para entender direito isso, que na verdade são só redes digitais, né? E que foram empoderadas por muitos bilhões de dólares investidos a partir do interesse do império, né? Se a gente for olhar com lupa, nada mais, nada menos do que isso, né?
E a posse do Donald Trump foi bastante sintomática nesse sentido. Basta você olhar a foto e ver quem está ao lado dele tomando posse como o presidente do maior país concentrador de riqueza do mundo. Embora isso aconteça, eu queria ouvir você como uma dirigente sindical, né, de um sindicato da base da FETRAF, para nos trazer alguma posição, não pessoal, né, mas coletiva. Como a gente faz esse enfrentamento a partir de entidades de base que entendem o perigo desse tipo de política, né, esse tipo de poder concentrado na base, ou seja, na defesa, né, de que algo mude a partir da atuação de dirigentes sindicais. Márcio, é um desafio gigantesco, né? Porque a gente vem sendo bombardeado por todas as instâncias, né? Movimento sindical, né? Até porque, como a gente é defensor dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, a gente está sempre como alvo, né? Então, assim, a gente é atacado a todo momento. E em todas as mídias, né? Então, é uma luta constante. Mas tem algo que eu acho que não suplanta isso, que é a proximidade. Né? Eu sempre tenho trazido, né, para os colegas dirigentes, né, que a gente precisa ouvir. A gente precisa fazer um canal de escuta e de acolhimento. Né, porque nós somos os defensores, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores bancários. Então, a gente precisa ser empático. Né? Eu venho agora da agência e eu sei muito bem o que a bancária está sofrendo, né, com os abusos, com o adoecimento mental. Né? Mais de 60% da categoria está adoecida. Muitas pessoas não estão trabalhando, né, e se automedicando, inclusive. Né? Muita gente vai trabalhar de atestado médico, né? Principalmente dos bancos privados, por medo. Então, assim, é uma violência velada, né? É um assédio subjetivo, né? Porque o assédio ele é colocado de uma forma muito subliminar. Né? Você é colocado à prova a todo momento. Então, esse desafio está posto, né, para um movimento sindical, de um modo geral, não só dos bancários, mas da classe trabalhadora, e a gente precisa formar coletivos. Né? A gente precisa estar junto da base. Né? Não adianta só fazer movimento sindical de rede social. A gente precisa ouvir, escutar e acolher a bancária e o bancário. Larissa, a gente está entrando aqui na reta final desse nosso episódio, que está debatendo a inteligência artificial juntamente com o mundo do trabalho, né? E os trabalhadores do ramo financeiro. Eu queria te ouvir justamente nesse sentido. Como é que a gente vai resolver essa questão a partir daquilo que a Rosiane nos trouxe aqui agora, dessa união, né? A gente tem ferramentas também para, assim, você nos trouxe aquilo que de péssimo, né, a indústria faz para tentar manipular a classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora também não pode se apropriar de algum tipo de tecnologia para se contrapor. Eu acho que talvez até o próprio podcast aqui, né, seria uma ferramenta que nos ajuda a furar nossa trincheira para poder fazer o enfrentamento. O que você acha? Márcio, a tecnologia ela não é de todo ruim. Eu não quero que as pessoas tenham uma imagem de que eu me posiciono contra a inteligência artificial. Não é isso. Mas eu preciso fazer um recorte de fala, porque o espaço de encantamento várias pessoas já têm, ou já foram submetidas. Então, eu faço o meu recorte de fala para essa leitura crítica. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente também precisa entender, e a Rosiane tocou num ponto muito interessante, que é como se comunicar com a pessoa trabalhadora. Porque existe uma dificuldade muito grande de o trabalho ser efetivamente visto como um trabalho reconhecido. Isso passa pela comunicação.
O podcast é excelente, porque dá espaço, não é? Da mídia, né? Assim como já tem em outros canais. Eu digo que o poder também passa pela comunicação e por espaço na mídia, né? O exercício de poder. E aí o podcast é interessante porque serve para trazer esses esclarecimentos e oportunizar sindicatos, federações, até outras associações, eu estou falando do plano coletivo como um todo, de esclarecer os avanços e os pontos de conquistas para as pessoas que são beneficiadas. Porque, por vezes, eu sou beneficiada, mas eu não sei de onde aquilo veio, né? Então, uma ferramenta. Outro ponto é também a gente pensar como o sindicato pode atuar dentro da estrutura empresarial para amenizar os impactos decorrentes do uso da inteligência artificial e do sistema algoritmizado, que seria trabalhar dentro de negociações ou mesmo em ações judiciais, limites e estabelecer limites a essa atuação, exigindo ali o cumprimento de legislações que já existem, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como a própria NR1, né, que vem ali determinar que se dimensionem os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, exigir a aplicação, né? Então, dá para fazer esse trabalho. Impedir o avanço da tecnologia dentro da estrutura empresarial, eu não acredito nisso. Eu acredito no controle, impor limites. E isso aí consegue, pelo menos ainda hoje, né? Não dá para fazer futurologia, a gente ainda consegue conversar sobre esses temas dentro do sistema de justiça, dentro da justiça do trabalho, principalmente quando toca nas questões concernentes à saúde e, em especial, à saúde mental, que é um problema enorme da categoria. Rosiane, eu gostaria de ouvir também as suas considerações finais aqui nesse finalzinho do podcast. Obrigada, Márcio, que agradecer, né? Eu sou sua fã, eu já escuto o podcast há bastante tempo, compartilho Obrigado. nos grupos, porque eu acho importante, né, que os trabalhadores e as trabalhadoras bancárias se apropriem dessa discussão, né? Agradecer também a Larissa, né? Aprendi muito com ela e estou muito feliz. Vamos continuar aí nesse grande caminhar. Obrigado pela luta, né, de pessoas como você. É muito importante a gente ter na direção das entidades sindicais, né, pessoas que tenham essa visão de mundo, né, sempre inclusiva. Eu também vou aproveitar para agradecer, né, porque eu não entendi que estava encerrando. Muito obrigada, Márcio. Obrigada, Rose. Agradeço também à federação e à estrutura fantástica que vocês têm aqui e todo o acolhimento, né? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, doutora Larissa. Gostaria de agradecer a sua participação aqui nessa edição. E a gente vai encerrando, todo mundo olhando aqui, né, para a nossa câmera, nos despedindo desse episódio. E a gente retorna daqui a 15 dias com mais um FETRAF podcast da FETRAF Nordeste. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora. O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste, fortalecer os sindicatos, defender os direitos, construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.